tema de hoje é como atender a NR12. Espero que vocês fiquem até o final, curtam, gostem e saiam desta palestra com um pouco mais de informação do que chegaram. E o que é que você vai ter até o final desta apresentação? Eu vou falar sobre como atender a NR12. Vou falar um pouco sobre os prazos. E se você já ouviu falar que ainda tem prazo para atender, eu vou explicar por que é que você ouve isso e se isso é real ou não. Vou falar sobre alguns erros comuns de atendimento a NR12. Vou falar de ferramentas para você entender melhor a NR12. Vou falar sobre as responsabilidades. E no final, vou deixar um espaço aberto para conversarmos e vou responder perguntas. Como é que vai funcionar hoje esta apresentação? Então, evitem ao máximo aí colocar neste chat do lado desta apresentação spams. O que é spam? É propaganda, é criar grupo de WhatsApp, mandar link para fora da sala. A gente tem alguns contratos com parceiros que não permitem fazer esse tipo de propaganda ou fazer esse tipo de spams. Então, pode ser que você seja banido, porque tem o pessoal de suporte que é rápido de tirar as pessoas. Não seja você o banido da sala. E seja cortês aí, que é a segunda dica. Seja respeitoso com todos que estejam na sala. Opiniões são diferentes. O terceiro é anote. Pegue um papel e caneta, porque é muita informação para você utilizar depois dessa apresentação. Sim, você pode convidar seus amigos, seus colegas. É só mandar o link desta sala ou até aquele e-mail que você recebeu para entrar nesta palestra, que eles vão poder entrar também. E reserve suas perguntas até o final. Como para evitar aquelas pausas e a gente ter uma palestra mais fluida, vou deixar as perguntas até para responder no final. E um pouco sobre mim. Eu sou este aí na foto e eu aqui no vídeo também. Eu tenho uma formação de engenharia industrial mecânica. Eu fiz uma pós-graduação em gestão empresarial pela FAAP. Tenho uma empresa, tenho participação em outras também. Sou empreendedor, gosto de coisas novas, de empreender. Faço consultoria, então sou também consultor, palestrante na área da NR12 e melhoria de processo, automação. Um pouco aí da indústria 4.0. Estou aplicando os conceitos da tecnologia da indústria 4.0 na automação. E eu organizei o Kona NR12. Pode ser que você tenha participado, até coloque aí no chat se você participou do Kona NR12, como é que foi, o que vocês acharam. O Kona NR12 foi um congresso online sobre NR12 e ele foi totalmente gratuito. Eles aconteceram em 2016, 2017 e 2018. E a gente teve o grande prazer de ter mais de 50 mil profissionais que participaram desses 3 eventos. Então, se você participou, ótimo. Se você não participou, fique na lista do NR12 Sem Segredos, que a gente vai informando e você deve receber aí um convite para o próximo evento. E estas são algumas das empresas que acreditaram em mim e acreditaram na minha empresa. Aqui tem empresas de fabricação de carros, máquinas pesadas, aeronáutica e defesa, alimentação, autopeça, né, fabricação de peças para as montadoras, processos, vidro, papel celulose. Então são algumas das empresas aí. Eu quero começar aqui com as definições iniciais para a gente equalizar. Não vou ser bastante breve sobre isso, então tenha calma caso você já saiba.
Para. O que é NR12? A NR12, em pouquíssimas palavras, é uma regulamentação para segurança em máquinas. E aqui eu coloquei qual é o objetivo da NR12? O objetivo é reduzir a quantidade de acidentes relacionadas aos riscos e aos perigos em máquinas e equipamentos. E quem é que deve atender essa regulamentação? Todas as máquinas, né, industriais, todas que não são residenciais. O que é uma máquina? Segundo a NBR ISO 12100, maquinário ou máquina é um conjunto de peças ou componentes ligados entre si, em que pelo menos um deles se move, agrupados de forma a atender uma aplicação específica. E segundo a NR12, máquina e equipamento. Para fins de aplicação desta norma, o conceito inclui somente máquina e equipamento de uso não doméstico e movido por ação não humana. Essas são as duas definições que eu separei aqui para a gente conversar. A primeira é da norma NBR ISO 12100, que é a norma que trata a redução de riscos de acidentes em máquinas e equipamentos, onde ela é mais abrangente, indicando o que é uma máquina mesmo. Na NR12, ela tem como objetivo indicar quais as máquinas que devem ser atendidas pela NR12. Então aqui ele fala que máquinas não domésticas, industriais, e elas movidas por a força não humana. Essa força não humana pode ser considerada aí como energia elétrica, hidráulica, gravitacional, cinética, qualquer outro tipo de energia, qualquer outro tipo de força. E quem é que deve atender a NR12? É quem tem máquinas e equipamentos em atividades econômicas, e elas devem atender a NR12 em todas as fases de utilização desta máquina. Então, quais são elas? Transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmonte. Eu grifei as duas que são mais utilizadas quando você vai fazer uma adequação em uma linha, em uma máquina já existente, que é a operação e a manutenção. Claro que não faz nenhum sentido você fazer uma adequação em NR12 ou uma verificação de NR12 em uma máquina já instalada para a utilização em transporte, montagem, instalação, porque isso já foi feito. A máquina já está lá instalada, não tem nenhum sentido fazer esse tipo de verificação. Mas faz sentido eu fazer nestes outros, como ajustes, limpeza, inspeção, até na desativação e desmonte. Aqui, claro que está escrito ajuste, mas você pode considerar como setup também faz parte desta utilização da máquina. E quem não deve atender a NR12 e quais são as máquinas que não devem atender a NR12? Eu separei algumas que estão escritos lá na norma. Então máquinas que estão em museu ou para fins de exposição sem fins produtivos. Um parênteses bem grande aqui, porque quando você coloca uma máquina em uma feira para exposição de venda, se ela estiver desligada, ok, sem problema nenhum. Você pode não contemplar todas as proteções para atendimento NR12. Mas se ela estiver produzindo de alguma maneira, ela deve ter que atender os requisitos mínimos de segurança e NR12 para funcionar em uma exposição. A fabricada para exportação, é claro que não faz nenhum sentido eu fazer adequação à NR12, que é uma norma nacional, para vender uma máquina para fora, para outro país. Por exemplo, vender para a Argentina, vender para o Chile. Não faz nenhum sentido eu ter que atender uma norma que é exclusivamente nacional. Impulsionada por tração humana ou animal, esta definição já foi dada ali na definição de máquinas
conforme a NR12, que é considerada para a utilização da norma com força não humana. Então, essas tracionadas por força humana ou animal, elas não devem ter a necessidade de atender a NR12. E classificadas como eletrodomésticos. E se você, por um acaso, tiver dentro da sua indústria um equipamento doméstico sendo utilizado de forma industrial, ela está sendo usada de forma errada. Então, não enxergue isso de modo bom, porque se você olhar o manual de utilização, manual de operação deste equipamento doméstico, ele vai estar escrito bem claramente que é o uso exclusivo doméstico. E quais são os prazos para atendimento à norma? Parece estranho eu falar sobre isso, mas a pergunta é: existem novos prazos? Você deve ter recebido alguma notícia falando que a NR12 foi prorrogada, que você ainda já tem muito prazo para atender a NR12. E houve até um tempo atrás algumas notícias como a NR12 foi revogada. Isso nem vou passar nesse assunto, porque eu já tratei isso até em outras palestras. Tem lá no portal NR12 Sem Segredos falando sobre esse tipo de informação. Mas você já deve ter ouvido falar o seguinte: eu tenho prazo para atender a NR12 ainda. Por que eu devo fazer isso agora? Quais foram os prazos? Eu vou passar aqui rapidamente para não ser maçante. Então, os prazos aqui para máquinas novas. Então, você tem 12 meses, 15, 18 e 30 meses para cada um dos itens para a fabricação de máquinas novas. Todos esses prazos começavam sempre lá de 2010, quando a norma foi promulgada ou quando a norma foi publicada. E eu tenho aqui também prazos para atendimento a NR12 de máquinas usadas, que eram 4 meses, 12 meses, até 30 meses, para vários itens, itens e subitens da norma. Mas você já deve ter ouvido falar sobre esta instrução normativa 129 de 2017. E se você não ouviu, ouça agora. Essa normativa, quando apareceu, todos falaram o seguinte: acabou. A fiscalização, quando chega, ela tem um prazo, ela tem que dar um prazo para você atender a NR12, e agora ficou mais tranquilo. Então, as empresas que não tinham atendido a norma até agora tinham uma chance aí de atender a NR12. Eu vou falar o que é que está escrito nesta normativa. Se você tiver dúvida, acessa lá o site do Ministério do Trabalho, abaixa essa instrução normativa direto, leia e verifique. Aqui está um resuminho. Ela estabelece uma orientação para a fiscalização. Então, a fiscalização, quando chega na empresa, ela está orientada a seguir esta normativa, esta orientação normativa. O agente fiscal do trabalho poderá conceder um prazo de até 12 meses, né, para a correção das irregularidades que ele encontrou. Então, é um prazo de até 12 meses. Esse até, lá na própria instrução normativa, vai indicar que vai ter que verificar a possibilidade econômica, técnica de se fazer, e essa avaliação é feita pela fiscalização. Deverá ser assinado uma TAC, um termo de ajustamento de conduta, que é um termo de compromisso que eles colocaram lá na instrução normativa. Se você tem dúvida do que é um termo de ajustamento de conduta, dá uma olhada no site NR12 Sem Segredos, que eu fiz um artigo exclusivo falando sobre este termo. E até o final do prazo concedido do termo, não poderá ter outras atuações. Então, é quase que um período, uma janela para a empresa fazer a adequação. Observe que
durante o prazo não tem nenhum tipo de autuação. Porém, quando este termo já determina quais são as ações a serem feitas, você vai ter a punição depois, caso você não tenha feito essa adequação. Algumas observações. Então, a primeira, a responsabilidade ainda continua sendo da empresa, que não atende NR12 caso tenha um acidente. Então, a instrução normativa, ela só fala com relação à autuação, mas a responsabilidade por não ter feito a adequação, não ter colocado a máquina de forma segura ou de forma a atender a NR12, ela é ainda de responsabilidade da empresa empregadora. E o prazo de 12 meses é o máximo, como eu já tinha até comentado aqui, né? E esses prazos podem ser diferentes de itens diferentes dentro do mesmo termo de ajustamento de conduta. Então, no termo, eu tenho prazo de 12 meses para tudo, porém eu posso ter prazos intermediários para cada item, para cada irregularidade encontrada. Não entenda de forma alguma que esta instrução normativa é uma flexibilização, né? Ela só está fazendo uma instrução para o agente fiscal. E para ficar um pouco mais simples, eu fiz este gráfico, uma visão no tempo dos prazos que aconteceram. Então vamos lá. Em 2010, foi lançada a portaria 197, que era o início da NR12. E ele me apresentava um prazo de até 30 meses, que a gente já falou aqui, até 30 meses. Então, eu teria até 2013, junho de 2013, era o final do prazo para atender todas as máquinas novas e as máquinas usadas, ou máquinas que já estavam no Parque Fabril. Em 2017, veio a instrução normativa, que dava a instrução normativa ela tem uma validade de até 36 meses. A instrução normativa vai ser válida por 36 meses. Então, a instrução normativa, ela pode ser utilizada, ou ela é uma instrução uma orientação para a fiscalização até 2020. E até lá, eles podem conceder um prazo de até 12 meses. Né? Naquela mesma ideia. Até 12 meses é o máximo. E isso dando um prazo máximo para o último termo de ajustamento de conduta até janeiro de 2021. Este é para você entender como é que funciona, como estão funcionando os prazos agora para fiscalização sobre a NR12. Para ficar bem claro, este é o prazo, né, que estabeleceu lá em 2010. Então, se você não atende a NR12 ainda, você está fora da lei, você está fora do atendimento à NR12. Você tem chance, claro, de fazer a adequação antes da fiscalização chegar e não precisar fazer um termo de ajustamento de conduta. E agora, como é que eu devo atender a norma? Quais são os passos para atender a norma? Vou falar aqui alguns passos coerentes, passos seguros para que você tenha a adequação até o final. O primeiro passo é entender a situação atual. Quanto você está longe ou perto de atender a NR12? Se você é um fabricante de máquina e equipamento, você vai ter que atender os itens com relação somente à máquina. Não faz nenhum sentido você verificar, talvez, o espaço em volta da máquina, alguns procedimentos ligados
ao processo, com a máquina somente já instalada. E se você tem máquinas no seu parque fabril, você deve atender a norma por completo, inclusive aos itens da norma que falam sobre o processo e a máquina. E o segundo passo é levantamento dos riscos, dos acidentes que já aconteceram, os históricos e dos perigos. E este é um modelo que eu vou apresentar agora para vocês sobre o levantamento de riscos. Ele é baseado no HRN. E se você quiser este modelo, ele está lá no portal NR12 Sem Segredos. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Então aqui é sobre análise de risco, né? São as evidências que você vai encontrar lá na sua máquina, no seu equipamento. Então você vai precisar encontrar qual é a origem deste risco. Então você vai colocar aqui a origem do risco é no sistema rotativo, é na prensagem do martelo com a ferramenta. Aonde está o risco? Onde está esta origem deste risco? E aqui você vai escrever, você vai determinar para este risco qual é a probabilidade de ocorrência, qual é a frequência de exposição, qual é o grau da possível lesão, caso aconteça o acidente, e o número de pessoas expostas a este risco. Isso aqui é um padrão, onde para cada um desta verificação, desta constatação, você vai ter um valor. E este valor multiplicado, ele vai te dar o HRN, e a descrição do HRN vai ser feita através da tabela do HRN também. Tudo com relação ao HRN não vou descrever aqui, mas você também pode encontrar lá no portal NR12 Sem Segredos, que tem como é que você faz a análise de risco através do método HRN. E o terceiro item para o atendimento NR12 é o plano de ação. Depois que você verificou quais eram os riscos e quais itens da norma não são atendidos, você precisa fazer um plano de ação. E agora eu vou falar sobre o plano de ação e algumas ferramentinhas que você pode utilizar para fazer esse plano de ação. Qual é a ferramenta que você utiliza aí na sua fábrica, na sua empresa? Você utiliza alguma dessas aqui que estão na tela? Vou falar algumas aqui. Tá? Então, o Excel é uma delas, é a mais comum, é uma ferramenta muito potente. Às vezes depende um pouco de programação, depende de um conhecimento mais aprofundado para você ter a automação no Excel. Eu coloquei o Master Task como uma ferramenta de controle de tarefas. Acesse o site, eu acho que você vai se interessar em pelo menos testar essa ferramenta, vale a pena. Coloquei o Trello. O Trello trabalha com cartões. Você pode utilizar várias colunas itens a serem feitos, ou ainda em análise, ou na fila de execução, uma coluna de executando e uma coluna de feitos, executados, finalizados. E você vai movimentando esses cartões de forma a ser bastante dinâmico. E você pode trabalhar em equipe também no Trello. E o Dynamic é uma ferramenta paga, mas é uma ferramenta bastante poderosa com relação ao fluxo de informações e também aprovações. Acesse o site também e dá uma olhadinha se vale a pena você conhecer esta ferramenta. E se não for nenhuma dessas daqui que você utiliza, coloca no chat aí para eu dar uma olhadinha. É alguma outra ferramenta? Você usa a ferramenta já inserida no seu ERP da sua empresa? Ou você tem alguma outra ferramenta online? Qual que você utiliza? Independente da ferramenta que você utilize na sua empresa aí, o que é que deve ter neste plano de ação? Eu coloquei esses 5 itens. Então vamos lá.
o que fazer. O que fazer tem que estar no plano de ação. Como fazer? Quais são os recursos que você precisa aí para fazer? Quando você vai fazer esta ação? Quanto em dinheiro que você vai gastar e quem é o responsável? Ou quem pessoa, ou quem departamento, ou quem talvez um fornecedor externo que vai fazer essa adequação, ou esta ação, né? O quarto é o teste e produção. Depois que você implementa as ações necessárias para fazer a adequação à NR12, você precisa testar, checar se todos os requisitos foram atendidos, se aquele requisito não vai causar outros perigos ou outros riscos, e verificar qual é a efetividade para a produção. E o quinto é a manutenção permanente. Não basta você fazer a adequação e achar que essa adequação vai ficar para sempre funcionando. A manutenção é verificar se na operação aquelas ações e aqueles sistemas de proteção ainda continuam efetivos. Porque a gente sabe que no dia a dia de uma máquina, de um equipamento, os dispositivos quebram e precisam de manutenção, precisam de substituição. E às vezes essa substituição é feita por algo similar ou parecido. E na segunda, na terceira, na quarta substituição, a ideia inicial já se perdeu, porque foi feito algo parecido, que era parecido, e agora é totalmente diferente de qualquer outra coisa. Então a manutenção deve ser permanente para garantir que a NR12 ainda continua sendo atendida, mesmo depois de tempos. E o resuminho desta sequência para o atendimento é entender a situação atual, depois levantamento dos riscos e então elaborar um plano de ação. Com todas as ações já executadas, é necessário fazer testes e verificar a produção. E depois disso tudo, a manutenção permanente de tudo que foi implantado. Quero compartilhar com você aqui o grande dilema da segurança de qualquer sistema de segurança. Você vai ter que escolher entre uma ou outra dentro deste sistema. Quais são os pilares da segurança? Então, eu já falei em várias outras palestras, os 3 pilares de qualquer sistema de segurança são pessoa, processo e tecnologia. As pessoas podem ser traduzidas aí em atitudes, comportamento, cultura, educação. E os processos são os procedimentos, é a sequência da produção, é o projeto, são as instruções. E a tecnologia é o estado da técnica, é aquilo que foi já comprovado, validado, comercializado. Na tecnologia estão os investimentos, está a base de conhecimento. E isso tudo, esses 3 são os pilares da segurança. Você precisa equalizar os 3 pilares para que você tenha um sistema seguro. Não adianta você investir somente em um destes pilares para que você chegue num conceito de segurança. O grande dilema deste é em qual deles
eu devo investir ou gastar mais energia? Qual você faz isso na sua empresa? Qual você hoje investe? Você investe em pessoas? Em treinamentos? Você investe em processos? O que é que você investe? Coloca aí no chat para eu entender como é o processo da sua empresa. O dilema está no seguinte: quanto mais para a direita eu atuo, então quanto mais para a tecnologia, para o processo eu atuo, mais custoso ele é. No entanto, se eu caminhar para o lado esquerdo, quanto mais eu gasto energia para o esquerdo, eu tenho uma menor eficiência ou menor eficácia. E se você precisa de argumentos para que a sua empresa ou para que o seu cliente invista na adequação da NR12, vou te apresentar alguns aqui agora. Os argumentos são: proteção à marca da empresa. A empresa gasta uma fortuna de dinheiro para ter aquela marca posicionada no mercado como marca de alta qualidade, uma marca que respeita a família, qualquer acidente pode afetar essa marca. O segundo argumento é evitar acidentes. Parece meio óbvio, mas quando você faz a adequação NR12, você vai, claro, diminuir o acidente e você vai também evitar multas e termos de ajustamento de conduta. E o último, que eu acho que é um argumento mais forte e é o mais efetivo para você conseguir um investimento, é uma melhoria de processo, que é melhoria de processo mais a segurança. Você consegue colocar dentro da adequação da NR12 algumas melhorias de processo que você vai ter uma melhoria de qualidade, uma melhoria de tempo de ciclo de máquina, que isso vai te garantir um retorno financeiro justificável para você fazer a adequação NR12. E se você falar em dinheiro, como é que consigo esse dinheiro? Talvez a empresa fale: olha, legal, gostei dos argumentos, porém eu preciso de dinheiro e eu não tenho como conseguir isso. Vou te apresentar financiamentos. O BNDES disponibiliza o financiamento Moderniza BK. O BNDES financia até 80% do valor do seu projeto, que este projeto pode ser a adequação NR12. Você tem um prazo máximo de até 5 anos, dependendo do formato que você faz a apresentação. E aí tem algumas taxas de juros aí que mostram lá no site do BNDES. Agora eu vou apresentar aqui alguns problemas comuns, infelizmente comuns, na adequação da NR12. Isso tudo aqui foi baseado nas minhas experiências com clientes que já atuei. E se você tiver outros problemas na adequação da NR12 e quiser compartilhar, coloque aí no chat para eu entender, para as pessoas entenderem quais são os problemas que também podem acontecer. Os 7 problemas comuns que eu separei foram: implementação mal executada, aqueles sistemas que tudo vê e nada faz, a dificuldade de encontrar os responsáveis, documentação incompleta, falta de recursos financeiros e tudo na mão de uma pessoa só, e o último, resistência para a mudança. A implementação mal executada, eu coloquei um exemplo
bem usual. É uma privada com uma parede feita exatamente no meio da privada. Quem fez esta parede não pensou na função da privada. Isso também acontece no NR12. Quando você faz uma proteção, um sistema de segurança, sem pensar na função principal da máquina, que é a produção. Quais são os principais motivos para esta implementação mal executada? Separei alguns. Entendo que comprar somente pelo preço, pelo menor preço. Cliente que não sabe o que realmente quer. Aquele escopo genérico, impreciso. O típico de escopo genérico é atender integralmente a NR12. Perfeito, mas a NR12 fala de tantos itens, mas de tantas coisas, que se o cliente quer fazer um escopo para se garantir, um escopo genérico assim não funciona. Contratar empresas despreparadas ou tendenciosas. Tendenciosas aí são empresas que querem vender o seu produto, independente se aquilo aplica ou não aplica à produção. Um exemplo de empresas tendenciosas seriam empresas que vendem equipamentos de segurança. Por exemplo, uma empresa que vende um sistema de proteção de barreira óptica, ele vai tentar colocar todos os sistemas de barreira óptica como solução para a segurança. Às vezes não é a melhor solução. A outra é a falta de informação completa da máquina ou processo. A máquina e o processo funcionam lá há anos, há 10 anos, há 15 anos. Porém, a empresa mesmo que detém essa máquina, que detém esse processo, às vezes não conhece, não tem a informação completa dessa máquina. O outro é excesso de proteção. É proteção da proteção, muitas proteções, e isso não é bom. E a solução caseira, aquela solução que não funciona, a solução que inicialmente é a mais rápida, a mais simples, a mais barata às vezes, mas ela fica mal executada ou mal implementada. O outro sistema que eu gosto de falar aqui é o sistema que tudo vê e nada faz. Aqui eu coloco um carro de alta performance e um sistema de atuação de freio, que é aquele que faz efetivamente, que é o disco de freio com a pinça do freio. Não adiantaria nada eu ter um sistema que verifique a velocidade do carro, que verifique a distância do carro da frente, a curva que o carro está fazendo, se esse sistema não executa alguma ação. Este é o ponto. Aqui eu coloco o sistema no meio, que é o sistema de segurança. Do lado direito deste quadro, você vai ter a saída e do lado esquerdo a entrada. A entrada são os sensores, são os olhos desse sistema. Para um sistema de segurança, barreira óptica de segurança, grade de segurança, botão de emergência, sensor de posição, câmera, medidor e outros tantos sensores que podem ser colocados no sistema. E do lado direito é tudo aquilo que faz a ação. Você vai ter cilindros pneumáticos, cilindros de bloqueio, válvulas, freio, contator, bloqueador, trava, tudo aquilo que faz uma ação. Para você ter um sistema seguro, não basta você ter
uma barreira ótica de segurança, por exemplo, porque a barreira ótica de segurança vai detectar que o operador invadiu talvez a área de risco. Quando o operador invadir a área de risco, você deve executar alguma ação. Esta ação que deve ser ação segura. Eu devo atuar um cilindro, eu devo bloquear o sistema hidráulico. Esta é a ação. Cadê o responsável? Esse é o terceiro item dos problemas que eu encontro aí nas adequações. Você tem a adequação e você não tem documentação que te respalde quem é o responsável por cada uma das implementações feitas para a NR12. E é comum isso acontecer, onde a empresa que contrata contrata empresas ou contrata terceiros para a execução da NR12, contrata uma parte do sistema elétrico é feito por uma empresa, parte do sistema pneumático, hidráulico, o treinamento é feito por outra empresa, ou até internamente, e cada um desses itens relacionados à NR12 deve ter um responsável. Alguns devem ter a ART, uma anotação de responsabilidade técnica, e outros você precisa ter o responsável dado por um contrato, ou por um documento que te garanta quem é o responsável caso dê algum problema no futuro. Enquanto não tem problema nenhum, todo mundo é amigo. A questão é exercer o contrato num julgamento jurídico e pagamentos de indenizações. As indenizações geralmente é a compensação monetária por um erro que aconteceu. E você deve já ter ouvido aquele: eu assumo o erro. Eu assumo o erro? Quem é o responsável por esse erro? Quem vai assumir realmente este erro sempre será o diretor, proprietário da empresa, o presidente. O responsável sempre é, inicialmente, o responsável pelo CNPJ, pela pessoa jurídica. Então, este profissional, que é o diretor, o proprietário, o presidente, ele é o responsável pelo CNPJ, ele é que vai assumir este erro. E ele pode, se ele tiver condições de provar que outras pessoas são responsáveis, ele pode passar para outras pessoas, para outros profissionais, claro, né? A ART. E qual é o objetivo desta ART? A ART tem o objetivo principal dela é a individualização da responsabilidade. Uma atividade que é realizada por um profissional, você determina dentro da ART qual é a responsabilidade dele. Então, a responsabilidade dele é a análise, é o projeto, é construção, é montagem. Agora, não caia na armadilha daquele é responsável por tudo, porque não existe uma ART de responsabilidade por tudo. A ART é sempre responsabilidade em cima de um trabalho executado. Então, se o profissional está sendo responsável por uma análise, a análise ele é responsável. Agora, será que ele é responsável também pela montagem elétrica, pelo projeto mecânico? Essa é a individualização. Cada profissional com a sua responsabilidade. Em um acidente, a responsabilidade inicial sempre é da empresa que emprega, da empresa empregadora. E tem aí no seu radar a possibilidade de se fazer um seguro de responsabilidade civil, que é a chance de você ter um respaldo financeiro para cobrir uma indenização caso
você venha a necessitar pagar essa indenização. Outro problema é a documentação incompleta. Depois de tudo executado, vários documentos faltam. Alguns documentos mínimos. Então, inventário de máquinas. Na própria NR12 ele fala que, exceto microempresas, empresas de pequeno porte, e não precisam estar neste inventário máquinas autopropelidas e ferramentas manuais. Outro documento é a localização com representação esquemática. É antigamente chamada planta baixa. É um documento onde você vai ter noção da onde estão as máquinas. O outro é a análise de risco. A análise de risco, ela deve ser feita com base a NBR ISO 12100, a versão atual é de 2013, e ela deve ter uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Outro documento é o diagnóstico da NRT, o diagnóstico da NR12, que NRT? Da NR12. Esse diagnóstico ele tem como objetivo de verificar cada um dos itens da norma, se estão sendo atendidos ou não pela máquina. É importantíssimo ter uma ART. A ART não é obrigatório perante a norma. Nem mesmo o diagnóstico é obrigatório pela norma. Mas eu considero como um documento mínimo, porque não faz sentido nenhum eu fazer uma análise de risco, fazer todos os outros documentos, se eu não sei o que é que atende, o que é que não atende NR12 na máquina. O plano de ação é um documento mínimo para que você tenha um mínimo de organização para a execução desta adequação. E os manuais de operação e manutenção, eles são importantíssimos, porque nestes manuais que vão garantir se o procedimento executado para a operação da máquina está coerente ou não com a máquina, se não está tendo uma utilização errada da máquina. O quinto é a falta de recursos financeiros, falta de dinheiro. Os recursos nunca serão suficientes, isso você deve ter na sua cabeça. Você nunca vai ter um recurso ilimitado. Quanto mais tiver, maiores serão seus desejos ou desejos da sua empresa. Quanto mais dinheiro tiver, mais recursos tiver, você vai ter outros desejos, outras metas a serem atingidas. Bons argumentos ajudam a priorizar este recurso. Então, os argumentos para você conseguir este recurso. A marca da empresa, já falamos isso em outro item. A responsabilidade civil e criminal, caso venha acontecer um acidente. Parada de máquinas e clima de segurança, que isso pode dar um up aí na produtividade. E o retorno financeiro, que é o investimento versus o não prejuízo, dado que não vai ter acidente, ou vai ter menos acidentes. E a dica que eu dou é: foque no que é mais importante. Qual é a máquina, quais são os riscos, qual é o mais perigoso. E que acidente mais acontece. Você deve ter um histórico aí na sua empresa. Focar naqueles que têm o maior acidente, o maior incidente, que é o quase acidente. Tudo na mão de uma pessoa só. Aquele faz tudo, que deixa na mão dele que ele faz tudo. Ele está tocando NR12 desde Pedro Álvares Cabral. E não saiu até agora, Então, tá tudo na mão de uma pessoa só.
A distribuição de informação e de ações. Isso a chave para não ter este problema. Se o profissional se desliga da empresa por qualquer motivo, tudo para. E para evitar isso, uma boa documentação ajuda. A responsabilidade deve ser dividida, porque nenhum profissional é super completo que consiga navegar em todas as áreas técnicas que a NR12 exige. E quanto mais pessoas neste processo, eu tenho mais checkers, mais verificadores, que evita o erro por desatenção ou descuido. E um time multiprofissionais. Eu até coloco multiprofissionais sempre e não multidisciplinares, porque eu acredito aqui que você precisa de profissionais com experiência. E eu enxergo nesta palavra multiprofissionais a experiência de cada um dos profissionais das diversas áreas exigidas. Um plano de ação bem elaborado e você precisa ter o engajamento da diretoria, da presidência, dos donos da empresa. Senão, você não consegue nem distribuir e nem fazer com que o processo ande continuamente. O sétimo ponto é resistência para a mudança. Difícil mudar aquele processo que está sendo feito há anos e anos. As frases que mais aparecem neste problema da mudança. Faço isso há anos e nunca me acidentei. Não, pode deixar aí. Eu faço do meu jeitinho. Eu sei o que eu estou fazendo. Nem sempre o que é seguro é mais rápido. E você sabia, com relação à mudança, que este gráfico aqui mostra um pouco sobre como é que funciona a mudança no mundo das pessoas, do ser humano. Então, eu posso ter aqui, inicialmente, a ignorância. Então, eu não conheço. Eu tenho a frase, não sei. Não sei que eu não sei. Eu sou ignorante, não tenho a noção de que eu não sei. A iniciação dá quando você começa a entender. Sei que eu não sei. Ainda tenho ignorância, mas eu já entendi que eu preciso aprender. O domínio é depois de vários aprendizados. Eu sei que sei. Depois que você começa a executar várias vezes a mesma coisa, você cria um hábito, que é não sei que sei. Você faz isso tão automaticamente, ou é tão normal isso funcionar desta forma, que nem sei por que eu faço isso. Eu não tenho consciência imediata daquilo que estou fazendo. O risco é isso retornar novamente para a ignorância, que é não sei que não sei. Empresas que trabalham há muito tempo no mesmo processo, com a mesma máquina, esse ciclo é rodado várias vezes, até com troca de operadores. O operador começa neste quadro de ignorância, passa de sei que não sei, depois sei que sei no domínio, passa isso a um hábito, e na troca de funcionários ou na troca de gestões, isso vai passando para a ignorância novamente e é um ciclo. Quando a mudança acontece, qualquer mudança que aconteça na nossa vida,
E inclusive, claro, na NR12, quando vamos mudar um sistema de segurança em uma máquina, eu passo por esses quadros, né? Pensando aqui na linha horizontal, nós temos a linha do tempo, onde esquerda é passado, direita é futuro. E na linha vertical, eu tenho na parte de cima o foco no ambiente e na parte de baixo, foco no eu individual. O processo começa no passado, na negação. Eu nego aquela mudança. Depois da negação, eu passo para resistência. Eu resisto. Depois de negar, eu trabalho contra aquilo ali. Depois disso, eu passo para a exploração. Será que aquilo pode me ajudar? Será que é assim mesmo? Será que sempre focando no eu? E depois passa para o comprometimento. O comprometimento é a chave da mudança funcionar. Então, qualquer mudança que acontece, ela vai passar por esse processo de mudança. Vou colocar aqui algumas ferramentas para entender a NR12. Vou apresentar para você aqui o conteúdo NR12 sem segredos. O que é esse conteúdo NR12 sem segredos? Você vai poder enxergar isso lá no portal NR12 sem segredos, um pouco mais detalhado sobre isso. O que tem lá dentro? Planilha de controle de trabalho. Tem um cronograma padrão em Excel que você pode utilizar, modificar a hora que você quiser, do momento, do jeito que você precisar. Orçamento padrão, caso você precise vender serviço para atendimento NR12. Um mapa mental completo sobre NR12. Um mapa mental que vai te dar a visão geral de como a NR12 atua e como a NR12 deve ser implementada. E dentro desse conteúdo separei 2 palestras, 2 webinários exclusivos que foram para os VIPs do Kona NR12. As palestras são Distância Segura e Como Fazer Você Mesmo a Adequação NR12. Para ter uma noção de quanto custaria isso tudo, eu coloquei valores, quanto você pagaria caso esses itens estivessem prontos para ser comercializados. Coloquei alguns valores, R$ 270 para planilha e cronograma, orçamento padrão, caso você vá pagar alguém para fazer esse orçamento, uma padronização de orçamento, vai pagar R$ 170, colocando alguns valores mínimos até de horas de profissionais para fazer este tipo de padronização. A elaboração e construção de um mapa mental completo sobre NR12. Os webinários, coloquei valores de R$ 150 para cada um, isso sem considerar que você tem que fazer uma viagem para assistir essa palestra. Isso tudo, todos esses itens aí, somando todos, dá R$ 1.460. Valor de venda. Esquece esse valor. Isso tudo está por 535 lá no site NR12 Sem Segredos. Mas para você que está aqui nesta palestra, fiz uma oferta especial. Então, de R$ 535 está apenas por 4 de R$ 40, valor de 160. E caso você pague lá por boleto, ainda tem um desconto a mais, que vai para R$ 135 à vista. Espera um pouquinho. Mas você precisa de uma garantia? Te dou uma garantia de 15 dias de 100% de satisfação. Se você comprar, por qualquer motivo você não gostar, pode devolver, que devolvo 100% do seu investimento feito.
O link está aqui do lado no chat. Aproveite. Entre lá. Se você quiser esperar, deixa a janelinha aberta. Deixa essa palestra acabar, porque eu tenho mais uma coisa para falar sobre NR12 ainda. E a compra é segura. Quem faz este gerenciamento é o Hotmart, que é um site especializado em comercialização digital. Então, todas as páginas são de vendas de pagamento, são criptografadas para proteção dos dados de cartão de crédito, de boleto, de tudo. E voltando para a NR12, vamos falar sobre os responsáveis para atendimento à NR12. Aqui eu quero determinar quais são os limites das responsabilidades. Eu coloquei aqui quatro personagens dentro deste processo de adequação da NR12. O primeiro é a empresa empregadora, que é a pessoa jurídica, e a pessoa física, claro, que representa a pessoa jurídica. Funcionário, aquele departamento ligado à segurança do trabalho. Ao engenheiro que assinou a ART, o engenheiro responsável, e o agente fiscal do trabalho, da fiscalização do Ministério do Trabalho. Quais são os limites de responsabilidades de cada um destes agentes, destes personagens? O primeiro responsável sempre é a empresa empregadora, a pessoa jurídica, representado pela pessoa física, que é o diretor, que é o proprietário deste CNPJ. Em qualquer ação, o primeiro a ser buscado, a ser exigido a responsabilidade é da empresa empregadora. Os funcionários ligados à segurança do trabalho também são responsáveis. Eles devem atuar dentro das suas funções. Eles podem ser chamados para responder sobre uma ação feita dentro da empresa. Caso haja uma negligência, uma imperícia, o funcionário pode ser chamado. E o engenheiro responsável é o mais óbvio, porque ele assina uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, onde ele é responsável técnico em cima de um trabalho executado. Os limites estão para este profissional, está dentro da ART. Está escrito lá o que é que ele é responsável. Se ele é responsável por um projeto, por uma análise, por um cálculo, por uma fiscalização, por uma inspeção. Esse engenheiro tem responsabilidade técnica em cima destas ações. E o agente fiscal do trabalho também tem responsabilidade. Quando ele é contratado, quando ele é integrado ao Ministério do Trabalho, ele tem que atender leis. A responsabilidade dele não pode ser maior ou menor do que aquilo que está escrito na lei. O agente fiscal do trabalho tem suas funções todas descritas por lei. Quando o fiscal dá um prazo para atendimento, ele é sempre ligado a alguma lei, alguma diretriz interna do Ministério do Trabalho, da onde ele trabalha, né? Porque ele é um agente público. A responsabilidade dele, ele não pode assumir uma responsabilidade maior do que aquilo que está dentro da lei.
E segurança, você também é responsável, sim. Todos dentro de uma empresa é responsável por segurança, inclusive o operador, inclusive aquele que é impactado diretamente pelo acidente. Então, a segurança, você também é responsável. E assim termino esta palestra de hoje, agradecendo a todos que estão aqui na sala comigo, deixando os meus contatos. Então, se alguém quiser mandar algum e-mail, douglas.custodio@nr12semsegredos.com.br. E se você precisar de alguma coisa, algum trabalho, algum serviço com relação à NR12, a construção de máquinas e equipamentos, palestras, cursos, consultorias, pode entrar em contato, que conversamos sobre isso. E agora vamos para as perguntas. Deixa eu ver aqui a pergunta que tem no chat. O Luiz Carlos tem uma pergunta aqui falando sobre máquinas autopropelidas. Quais são os itens da norma para atendimento das máquinas autopropelidas? Tá. As máquinas autopropelidas, tem na própria norma, um dos últimos itens da norma NR12, fala sobre quais são os itens que devem ser atendidos para máquinas autopropelidas. Não tenho isso de pronto agora para apresentar, mas caso você queira alguma coisa, uma informação um pouco mais detalhada sobre isso, vou pedir para você mandar por e-mail para ficar mais fácil de eu conseguir responder para você. A outra pergunta da Carolina é com relação ao conteúdo NR12 Sem Segredos. Tá. A pergunta dela é: se pode devolver se o material não for a contento, pode devolver? Pode. Se você abrir aquele material, olhar, o material, já tenho tudo isso, tudo que está no material é algo que já conheço. Carolina, pode ficar sossegada. Você tem 15 dias para você olhar, consultar, analisar, usar o material. E se você chegar num ponto, falar, olha, não gostei, pode realmente pedir aí que a gente devolve o seu investimento que você fez. O Lucas falando sobre os responsáveis, eu acabei de falar, alguns slides atrás eu falei sobre isso. Se você ainda tiver dúvida, escreve de novo aí, detalhe um pouco mais sobre os responsáveis que a gente fala sobre isso. O Pedro falando sobre qual o argumento mais forte para conseguir fazer a adequação NR12. Tá. O argumento que eu sempre proponho para as pessoas utilizarem é o argumento de melhoria de processo. Quando você coloca uma melhoria de processo junto com a adequação NR12, a sua possibilidade de detectar ou de calcular qual é o retorno deste investimento é muito mais fácil. Por isso que eu indico sempre colocar uma automação, uma melhoria de processo, uma melhoria que claramente vai trazer um retorno financeiro para a empresa. Outra pergunta falando sobre o conteúdo NR12 Sem Segredos, perguntando se os modelos são em formatos editáveis, você pode editar os modelos. Pode editar. Eles estão todos em formatos ou Word ou Excel, onde você tem a possibilidade de utilizar para a sua aplicação, ou uma customização, ou uma melhoria até do próprio formulário. É possível sim, você pode fazer isso à vontade.
Pessoal, é isso. Tenho outras perguntas aqui, mas está ficando muito longa essa apresentação. Eu vou separar essas perguntas e mandar a resposta por e-mail. Se você, por um acaso, ficou sem respostas nas suas perguntas, peço desculpas, mas eu vou responder isso por e-mail para vocês. Se você quiser também mandar um e-mail para mim, fica à vontade, lá no douglas.custodio@nr12semsegredos.com.br, e a gente vai conversando. Quero agradecer novamente a todos que estiveram aqui comigo hoje e espero encontrar vocês em outras palestras, em outros eventos. Um forte abraço, boa semana para vocês e até breve.